A paz do Senhor, adolescentes! Muito bom ter vocês todos aqui. Eu sou o evangelista Gleidson. Eu sou a Ana Luísa. Eu me chamo Karina, estou professora aqui dos adolescentes. Nós reunimos na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos aqui na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Bem-vindo aos nossos alunos, aqueles que nos visitam. Você que está aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu nome aqui no chat, compartilha esse vídeo e nos ajude a levarmos a palavra de Deus para mais pessoas. Vamos orar para darmos início a essa aula de hoje, evangelista? Amém, vamos orar. Senhor Deus, nosso querido Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por esse momento, por essa aula, e que estamos aqui reunidos em torno da Tua palavra, meu Deus, para aprendermos mais de Ti, da Tua lição, daquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor possa usar o Teu Santo Espírito nessa hora aqui entre nós e também com cada adolescente, cada pessoa que está acompanhando essa aula nesse momento, Deus, que sejamos todos impactados, ministrados, que o Senhor fale através da nossa boca, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou João Pedro e no nosso texto bíblico de hoje nós vamos ler Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E foi isso, adolescentes. Deus abençoe. E nós iniciamos o nosso trimestre falando do missionário, pregador, evangelista, fundador de igrejas, o apóstolo Paulo, né? São muitos adjetivos para nos referirmos ao apóstolo Paulo, um hebreu que recebeu cidadania romana, zeloso da lei de Deus. E eu aproveito para abrir aqui um parênteses, adolescentes, para falar que o zelo religioso sem o entendimento pode se tornar uma arma perigosa contra a obra de Deus, não é mesmo? Você crê que existem pessoas más que podem ser transformadas? Eu creio. E um exemplo disso é a experiência que Paulo teve com Jesus a caminho da cidade de Damasco. Aproveito para enfatizar aqui o título da nossa lição de hoje, de perseguidor a perseguido. E aqui no início do capítulo de Atos 9, se você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, a nossa versão aqui é a ACF. Alguns deste caminho. A palavra caminho aqui está com C maiúsculo. Aqui nós vemos que assim eram chamados os crentes daquela época. Aqueles primeiros cristãos, os apóstolos, que não se refere aqui apenas aos 12, mas eles eram conhecidos como os do caminho. E aproveito para te fazer uma pergunta, adolescente. Como que você é conhecido na sua casa, no seu ciclo de amizades, na sua escola? Paulo sofreu uma grande mudança. Você, evangelista, já viveu essa experiência? Pois é, né? Muitos anos na casa de Deus, muitos anos fui criado no Evangelho, mas a gente precisa confessar, né? Que assim como nós, muitos adolescentes podem estar vivendo na vida que a gente viveu, né? Fomos para a igreja através de um convite, através, às vezes, acompanhando os nossos pais, mas nunca tivemos um verdadeiro encontro com Deus, né? Uma experiência de mudança de vida. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, nós vamos analisar aqui, em primeiro lugar, como ponto de partida, quem foi Paulo. Paulo, a princípio, se chamava Saulo, e eu aproveito aqui para esclarecer, tirar dúvidas de muitas pessoas, que Saulo tinha 2 nomes. Se você pode chamar Paulo de Paulo e também você pode chamar Paulo de Saulo. Né? Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, que era uma cidade de território romano, e ele foi criado em Jerusalém aos pés do mestre, do rabino, do líder do Sinédrio, o nosso conhecido Gamaliel, professor do apóstolo Paulo. Saulo era o nome hebraico e Paulo era o nome romano. Seus pais eram judeus da tribo de Benjamim. Paulo era poliglota, ele falava aramaico, hebraico, grego e latim. Nós vemos aqui, adolescentes, que embora Paulo tenha sido escolhido por Deus, como nós vimos no verso 15 do capítulo 9 do livro de Atos, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios e diante de Israel. Nós vemos na lição que Paulo ele precisou se dedicar, gastar o seu tempo para ser um defensor da palavra de Deus. E você?
Você tem gastado tempo, embora exista sobre você uma promessa, um chamado, gastando tempo em oração, em leitura devocional, buscando a Deus, buscando conhecer a Deus para você cumprir o seu chamado? Agora nós vamos para o ponto 2, o encontro com Jesus. Muitos de vocês já sabem a história de Saulo, que ele estava indo para Damasco, que ele tinha pedido uma carta para o sumo sacerdote autorizando essa ida a Damasco. E nesse caminho que ele estava fazendo, mais ou menos por volta do meio-dia, ele viu uma luz. E nisso ele caiu de seu cavalo. Mas muitos de vocês não sabem que Saulo fazia essas perseguições contra os cristãos de uma forma que ele achava que estava agradando a Deus. Ele perseguia os cristãos pensando que quem estava errado era eles. Na cabeça dele só existia um Deus. Isso é correto, isso é verdade, mas ele achava que o Cristo que os cristãos serviam era um Cristo falso como outros. Então, por isso, ele achava que essa religião deveria ser extinta. Então, ele perseguia os cristãos. Mas, na verdade, esse era o verdadeiro Cristo. Agora eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Atos 9, 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você, adolescente, sabe o que significa essa expressão? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Fala, pastor. Queridos adolescentes, maravilha, vamos aqui entender um pouco sobre essa pergunta. Por que Jesus disse ao apóstolo Paulo: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão? Bom, primeiro vamos entender uma coisa, que essa palavra é uma palavra usada na agricultura, tá? Então, o que é um aguilhão? O aguilhão é como se fosse uma agulha bem grande, uma vara pontuda, que os agricultores usavam para espetar o boi quando o boi estava arando a terra, abrindo a terra, né, para poder plantar, colocar ali as sementes. Então, o agricultor tinha uma vara dessa, bem pontuda, e quando o boi travava, ele vinha e enfiava aquela agulha, espetava o boi para que o boi não parasse e continuasse o seu trabalho. É um termo de agricultura. Então, quando Jesus está dizendo isso a Paulo, né, Paulo é considerado como um boi nervoso, um boi feroz, que estava lutando contra o evangelho, lutando contra as coisas de Jesus. Então Jesus vai dizer assim: Paulo, é duro para você recalcitrar, ou seja, você ficar aí lutando contra esta palavra que agora está sendo pregada. Duro é para ti recalcitrar, ou seja, duro é para ti ficar forçando contra esse aguilhão, porque Jesus iria espetar ele, porque ele iria sim, ele era chamado, ele iria sim, então, fazer a vontade do Senhor. Então esse termo quer dizer isso. Entenderam? Espero que vocês tenham então compreendido. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos ler o versículo 7 de Atos 9. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Agora eu vou ler Atos 22, 9. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que estava falando comigo. E aí, evangelista Gladstone? Eles ouviram, não ouviram, viram? Existe uma polêmica, porque, na verdade, sim, tem muita gente que acha que há um erro na Bíblia, né? Porque em Atos 22 fala que os companheiros não ouviram. Mas é porque, na verdade, o original, a palavra no original, ela serve tanto para som quanto para fala. Mas, assim, há um entendimento de que só Saulo entendeu o que estava sendo falado. Os outros também ouviram a voz, mas não conseguiram compreender aquilo que estava sendo falado, né? Mas o mais importante nesse momento aí que Jesus fala, né, do som da voz, é a gente citar quando Jesus se apresenta para Saulo. Porque ele fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa apresentação, o fato de Saulo, né, ouvir a voz de Jesus, Jesus falando, eu sou Jesus, esse homem entrou ali naquele momento numa crise existencial terrível. Por quê? Porque, como você explicou no início,
ele só acreditava no Deus de Moisés. Ele não acreditava no Cristo, no Deus Filho, a Jesus. Então, quando ele ouviu a voz falando assim, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então, assim, foi um momento certamente muito assustador, assim, para Saulo, né? A gente não consegue nem imaginar qual foi a sensação dele de cair a ficha e falar assim, gente, então ele existe mesmo de verdade, né? Realmente. E aí o versículo continua. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Agora nós vamos entrar na parte onde Deus dá uma visão a Ananias, dizendo que tem um homem da rua direita, que é Saulo, esperando alguém, algum sinal de alguma pessoa que irá lá resolver esse problema, porque agora ele tá cego, ele não tá enxergando, ele não sabe o que ele faz, e ele tá em um estado pasmo, ele não sabe o que fazer. Então, nessa visão, depois que Ananias teve essa visão, ele respondeu pro Senhor: há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi até a casa onde Saulo estava hospedado e foi orar por Saulo. E quando Ananias orou por Saulo, caíram escamas dos seus olhos. Ali estava representando que Saulo agora não estava mais cego. Mas se a gente for olhar por um lado, essas escamas, elas representam coisas que tampam os nossos olhos, que nos impedem de ver o que Deus tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes nós desenvolvemos expectativas muito detalhadas e não compreendemos o que Deus decidiu fazer na nossa vida. Às vezes a gente fica pensando como vai ser, quando vai ser, por quê, quando. Perguntas que às vezes a gente esquece que tem uma promessa que vai chegar a hora, que a gente tem que ter paciência. E se a gente ficar criando essa expectativa, não que nós não devemos criar a expectativa, nós não devemos criar uma expectativa de como, por quê, mas nós devemos ansiar por esse encontro com Deus. Vale ressaltar aqui, Ana, que Deus poderia ter escolhido um apóstolo experiente para orar por Paulo, né? Um Pedro, um João, mas ele escolhe Ananias, um discípulo que, ainda com medo, o que era justo, afinal de contas, Saulo era um perseguidor implacável da igreja de Cristo, né? Mas Ananias estava disposto a atender os propósitos de Deus. Não é mesmo, evangelista? Será que hoje em dia as pessoas estão disponíveis para atender os propósitos de Deus? É verdade, né? Porque ele tinha razão naquilo que ele estava falando, né? Saulo era um homem que matava todos os crentes. Ele estava indo ali para Damasco para poder, né, dizimar os cristãos que ali estavam, né? Aqueles que os discípulos, né, tinham ganhado para Jesus. E a justificativa dele era plausível. Eu vou lá orar por esse homem, coisa nenhuma, né? Ele vai acabar comigo, mas como já foi falado aqui, o Senhor Jesus deixou claro, ele é um escolhido para mim que vai falar aos gentios, que são os não-judeus, aos reis, enfim, até mesmo ao povo de Israel. Então, assim, de fato, a gente pode ficar dando muita desculpa, né? A gente pode... mas o importante é isso, né? A partir do momento em que você ora, você fala com Deus daquilo que está te preocupando, aquilo que está te causando medo, o Senhor vai te dar uma resposta. Fala assim, não, eu vou estar com você. Como que aconteceu aqui, não, vai porque ele é um escolhido meu, então você vai que vai dar tudo certo. E aí ele, sem questionar, de novo, ele foi, né? Isso só confirma aquela frase que fala que Deus usa os improváveis. Apóstolo Paulo foi um grande apóstolo do Novo Testamento. Sem ele, nós não teríamos as cartas, né? Então, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele e que influencia até hoje. E eu queria finalizar o ponto 2 com uma frase. O que nós podemos aprender com a conversão de Paulo? E a resposta é: a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. A luz do resplandecer do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador.
Na verdade, quando você fala, né, que o apóstolo Paulo passou por tudo isso, né, mesmo ele sendo uma pessoa totalmente perseguidora, Ananias sendo uma pessoa anônima, né, não se ouve falar mais nele, né, dentro das escrituras, a gente lembra, né, o versículo que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos, que ele vai falar, porque eu não me envergonho do evangelho, né, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, é isso, né? Deus faz aquilo que ele quer fazer. Então, assim, aos nossos olhos mundanos, humanos que somos, né, às vezes não espirituais, nunca vamos entender a forma que Deus está agindo, mas ele sempre está agindo. Amém? Amém. E aí, chegamos ao terceiro e último tópico. Vamos falar aqui do chamado de Paulo, né? Aqui a revista já começa a tratar aqui Saulo como Paulo, né? Deus já tinha aparecido então para Ananias. É bem interessante a forma que Jesus falou para Ananias, né? Ele falou bem assim, ó, tem um homem lá na casa orando, né? E ele já teve uma visão que chegou um homem Ananias que vai orar por ele. Então aquele homem estremeceu e falou assim, não, esse homem é perigoso, eu não posso ir lá e colocar minha vida em risco. E aí o Senhor Jesus disse, né, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. E Ananias foi orar, e quando Ananias orou, impôs a mão sobre ele, né, a Bíblia fala, né, que as escamas caíram, foi que ele realmente entendeu o que estava acontecendo com ele, né. A Ana já abriu ali, já falou bastante sobre a questão das escamas, e eu queria falar um pouquinho com vocês, adolescentes. Porque, de fato, assim, a nossa vida, nós criamos expectativas. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza de que o que ele estava fazendo era correto. Paralelo a isso, na nossa vida, a gente cria expectativas sobre tudo, sobre tudo. A gente acorda e sonha com um café da manhã perfeito, né? A gente liga a televisão, acha que vai passar lá aquilo que está sendo do nosso gosto. A gente liga um rádio, acha que vai estar tocando a nossa música preferida, né? A gente pega um ônibus e acha que vai sentar no melhor lugar, ali fresquinho e tal. Então, assim, nós criamos uma expectativa de que as coisas vão ser boas, mas na verdade não é. Então, assim, o que eu tenho para falar com vocês a respeito disso, né? Eu já passei pela fase da adolescência, a Ana Luísa está entrando na fase da adolescência, e a fase da adolescência, ela é um momento muito perigoso. Por que ele é muito perigoso? É um momento, inclusive, que nasce a rebeldia. Por quê? Porque alguns pontos estão sendo rompidos na fase da adolescência, né? Uma criança, ela não tem tanta responsabilidade, ela não tem tanta pressão. E aí chega a fase da adolescência que começa a vir mais pressão na escola. Vai me lembrando aí qual é o tipo de pressão. Vem muitas regras que você tem que obedecer. Responsabilidade em casa. Responsabilidade em casa. O pai e a mãe começam a cobrar um pouco mais as coisas. Tem que lembrar do seu tempo com Deus. Exatamente. Uma coisa que irrita muito o adolescente. Comparação. Comparação, né? Ele se irrita com comparação, mas ele também se compara muito. Por quê? Porque o adolescente já começa a quer ter a roupa e os itens que a coleguinha que tem mais boa condição de vida tem, então ele já começa a ficar angustiado, porque ele não tem aquele tênis, aquela roupa, aquela vestimenta. Então vem nascendo dentro do coração do adolescente uma coisa assim, que é uma decepção, que é uma angústia, que é uma frustração, que antes uma criança não se importava com essas coisas. Apesar que hoje as crianças estão escolhendo roupa, né? Mas assim, é uma coisa que o adolescente, ele começa a falar assim, não, mas o meu amigo usa coisa de marca, e eu não tenho coisa de marca. E aí isso tudo é mundano, isso tudo não é coisa que Deus está preocupado, né? Porque Deus se preocupa com o coração. Ele não está preocupado com que se você veste uma roupa que é de marca ou não é de marca. E aí a gente tem a ideia de que o adolescente ele está entrando num momento de crise. Por quê? Tudo isso que nós falamos aqui. E aí ele... De repente, ele tem uma ideia de uma vida perfeita e aquela vida perfeita desaba. Tem gente que está com 30, 40, 50, 60 anos achando que ainda a vida é perfeita e ainda não aprendeu a lidar com as frustrações, com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele precisou viver um milagre para que essas escamas caíssem dos olhos dele e ele entendesse que Jesus é Deus, que ele estava perseguindo o próprio Deus e que ele foi chamado para poder anunciar a todos esses povos sobre Deus. Agora você imagina, esse é o nosso chamado.
Isso é a principal coisa que a gente veio fazer no mundo. Agora repare, qual que é a última coisa que você faz? Isso. É a primeira coisa. Então você se frustra, como eu falei, com várias coisas que acontecem no seu dia que não estão do seu agrado, mas nós, eu e você, muitas vezes não estamos cumprindo com a prioridade das nossas vidas, que é o chamado, que é você falar de Jesus. Não é isso? Nós temos que nos envolver mais com a obra de Deus. Nós temos que ser um vaso escolhido na mão de Deus. Nós fomos escolhidos. Na verdade, obedecer a Deus nem sempre foi fácil, né? Inclusive, eu arrisco a dizer que está cada vez mais difícil. Pensa, o apóstolo Paulo foi formado, foi forjado nele para ele cumprir um propósito, e aí diante de Jesus, quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele teve que abrir mão disso. O adolescente é assim, né? Ele tem que abrir mão, para obedecer a Deus, ele tem que abrir mão de ser aceito no seu grupo, na escola, né? Tem que abrir mão de amizades, você tem que abrir mão das suas vontades. Então você precisa se perguntar, se está disposto a passar por essa grande mudança, a cair do cavalo, a que as escamas dos seus olhos caiam, para que você tenha a revelação de Deus, para que você tenha a sua vida transformada, assim como o apóstolo Paulo teve. É verdade, né? Porque da mesma forma se nós vivermos como o mundo vive, a gente vai ser aceito por eles. Mas se a gente viver como Cristo, nós seremos perseguidos. Então, assim, há um preço a se pagar, né? E aí, quero falar para vocês, adolescentes, a grande questão é, se nós, por um acaso, traçamos um plano de como é que nós queremos que a nossa vida seja, mas isso se frustra, aí a gente fica decepcionado. A gente não aceita o agir de Deus. A gente deixa de pra lá o agir de Deus e a gente se frustra com as nossas expectativas, como foi falado. Isso é muito sério, isso é muito importante a gente ouvir isso. Por que você está frustrado? Por que você está angustiado? Porque você colocou de lado o agir de Deus e você está mais preocupado com aquilo que é a sua expectativa, com os mínimos detalhes que você planejou as suas coisas. O importante é que você deve lembrar que Deus nos criou, Ele nos fez, então Ele sabe quem nós somos, Ele sabe pelo qual propósito estamos aqui neste mundo. E nós temos um Senhor nas nossas vidas. Nós devemos ter Ele como o Senhor das nossas vidas. Então nós somos servos, nós devemos sempre esperar pelo comando de Deus. O comando de Deus é a sua palavra. Então, a gente não deve agir pelas nossas expectativas. A gente deve procurar sempre conhecer a vontade de Deus e agir através da vontade de Deus. Porque na nossa caminhada de fé, como já foi falado aqui, os irmãos do caminho, eles tinham uma caminhada muito difícil. Por quê? Porque escolher servir a Deus naquela época podia ser morto. Hoje a gente não tem essa dificuldade, mas a gente é perseguido. A gente escolher ser obediente à palavra de Deus hoje, ser diferente do mundo, é ser perseguido. E aí, na nossa caminhada, a gente precisa entender que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, repare que Deus não deu exatamente o que ia acontecer. E aí a gente tem muito problema, nossa geração é ansiosa, ela quer saber exatamente o que vai acontecer. A gente não sabe esperar, a gente não sabe caminhar por fé, irmãos. Não sabemos, né? Então, se a gente recebe uma instrução de Deus que não seja muito clara, a gente simplesmente vai desesperar e falar, isso não é de Deus. Mas olha a instrução que Abraão recebeu. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, arruma suas bolsas, sai de casa que eu vou te falar depois, né? Hoje, se eu fizer isso lá em casa, alguém vai ficar chateado. Como assim? Para onde eu tô indo? Né? Onde que eu vou dormir? O que que eu vou comer? Mas, assim, é natural que o ser humano, ele é assim, ele é ansioso, ele não quer confiar que Deus está cuidando de tudo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Vale pontuar aqui também, evangelista, que a obra que o Espírito Santo fez na vida do apóstolo Paulo não alcançou somente a vida dele, né? Hoje nós estamos aqui, anos e séculos depois, falando a respeito dele. E você precisa experimentar também isso na sua vida, adolescente. A obra que o Espírito faz em você, ela não deve ficar somente em você. Você precisa externar isso precisa alcançar a vida de outras pessoas. Lembrando que não é o que nós fazemos, mas é o que o Espírito faz, né, através de nós.
Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, a obra que o Espírito opera na sua vida, nós estamos falando aqui de transformação, nós estamos falando do perseguidor que se tornou em perseguido, né? Ela precisa alcançar a vida de outras pessoas também. E quando você não permite que Deus haja na sua vida, que você fica ansioso, começa a tomar suas decisões sem orar, sem buscar a Deus, fazendo tudo isso que nós falamos agora, a sua vida ela vai de mal a pior, né? Eu queria até fazer uma comparação aqui agora. Você vai colocar no chat aí, você que está com o seu celular na mão, já pode até correr e colocar qual animal que você acha mais nojento, né? Talvez você vai bater né, vai lembrar assim, já sei qual animal que eu acho mais nojento, coloca aí. E aí eu imagino que o primeiro deve ter colocado e já colocou, acho que já colocou, né? Tá aí, ó. Porco, isso mesmo. O porco é um dos animais mais nojentos. A gente sabe disso, não é verdade? Mas o porco sabe que ele é nojento? Não. Ele não sabe que ele é nojento. Repara que ele come o quê? Qual que é a comida do porco? Sobra de coisas, né? É lavagem, né? Aquele negócio muito nojento, não é verdade? O porco come lavagem. Se o porco fosse transformado num ser humano, ia comer lavagem? Não. Porque sabe que é nojento. Na verdade, ele está indiferente àquele ambiente em que ele vive, né? É isso aí. Agora, me lembra um personagem da Bíblia que ele estava tão afundado espiritualmente, como nós estamos falando aqui, que ele chegou a desejar comer a comida do porco? Filho pródigo. O filho pródigo. Então, é só para vocês entenderem, o ser humano normal, ele não come a lavagem, não come comida de porco. Porém, ele vai se afundando espiritualmente, vai, em vez de deixando Deus agir na vida dele, ele vai tomando as suas decisões, vai criando as suas falsas expectativas, vai deixando o mundo entrar no coração dele, ele não se guia pela palavra, ele vai se guiando pelas coisas que ele aprendeu no mundo, na escola, na televisão, menos na palavra de Deus, e ele chega a um ponto de estar como Paulo estava, matando os crentes. E aí eu dei ideia aqui do porco comendo lavagem. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque eu, você, todos nós podemos estar agora comendo lavagem, né? E aí, como é que se resolve isso? Se purificando através da oração, do jejum e da palavra de Deus. Repare que quando o apóstolo Paulo, ele recebe a oração, ele se converte a Cristo, a primeira coisa que ele faz, que simboliza o quê? A purificação da pessoa que é salvo, ele se batiza. Então ele é batizado, aí se conclui, né, a conversão de Paulo. Ele pode agora cumprir com o seu chamado através do batismo. E aí a gente fala para você, né, que já entendeu que é pecador, né, entendeu que você precisa de Cristo, você precisa procurar, né, a sua liderança espiritual, o seu pastor, e falar assim: olha só, eu já entendi, Deus transformou a minha vida, né, eu estou diferente. Quando eu olho para o pecado, eu sinto nojo, né? Quando eu olho para a lavagem, eu não tenho vontade de comer. Por quê? Porque eu não sou porco mais, agora eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Então, se você já sente assim nojo do pecado e ainda não se batizou, corre lá, fala com eles, porque você precisa seguir o seu próximo passo para cumprir perfeitamente com o chamado de Jesus aqui nessa terra. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, adolescentes. Vamos testar os nossos conhecimentos com um quadro novo. Qual é o livro? Então vem comigo. Primeiro você, João Pedro. Essa imagem aqui é de qual livro da Bíblia? Vou te dar uma dica. Esse daqui tem mais a ver do que esse aqui. Abacuque. Abacuque, acertou! Agora estamos aqui com a Késia. Késia, qual livro da Bíblia é esse? Malaquias. Malaquias! Tá. Agora estamos aqui com o... Otávio. Que livro da Bíblia é esse? Salmos. Salmos. Esse tá fácil demais. Agora estamos com Davi. Davi. Que livro da Bíblia é esse? Filemão. Filemão, nossa, esse foi muito difícil. Nossa, esse eu achei muito difícil. Agora estamos aqui com João Pedro. João Pedro. Qual livro da Bíblia é esse? Não, não é Gênesis. Você
quer pedir ajuda pra alguém? Quem? Puxa alguém aí. Tainara. Que livro da Bíblia é esse, Tainara? Gálatas, acertou. Pastor Jefferson. Não corre não, rapidinho. Tá preparado? Não sei. Que livro da Bíblia é esse? Não faço ideia. Olha a imagem, que livro da Bíblia te lembra? O que são isso? São números. Então qual é o livro da Bíblia? Números! Agora estamos com Rian. Qual é o livro da Bíblia? Gênesis. A gente aprendeu aqui hoje que Paulo se entregou por completo a Cristo, né? A gente sempre encerra as nossas aulas dando a oportunidade de você ser abençoado através do dízimo e das ofertas e assim fazendo com que você sirva a Deus por completo, né? A gente já orou aqui, já estudou a Bíblia, a palavra, agora é o momento de nós ofertarmos, tá? Você tem aí na sua tela as formas de você poder fazer a sua oferta. Caso você for à igreja nessa noite, você também pode levar a oferta e ser muito abençoado. A nossa oferta aqui também nós temos a campanha dos 1000 valentes, onde nós estamos, né, angariando fundos para poder adquirir esse espaço maravilhoso que estamos aqui, né, que tem o prédio administrativo, que tem o templo, que tem a sala do Kids, né, que tem toda uma área de recreação maravilhosa para todos nós. E aí você pode então fazer parte dessa aquisição que vai ser uma bênção para todos nós. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus, vamos ofertar. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E aí, meus caros adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso momento do quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta. O que significa a palavra apóstolo e gentil? Alternativa A. Apóstolo significa enviado e gentil significa não judeu. Alternativa B. Apóstolo significa entregador e gentil significa pecador. Alternativa C. Apóstolo significa mensageiro e gentil significa ímpio. Ou alternativa D. Apóstolo significa santo e gentil significa profano. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa A. Apóstolo significa enviado e gentil significa não judeu. Segunda pergunta. Quais as origens do nome do apóstolo Paulo? Alternativa A. O nome Saulo tem origem cananeia e o nome Paulo tem origem hebraica. Alternativa B. O nome Saulo tem origem grega e o nome Paulo tem origem assíria.
Alternativa C, o nome Saulo tem origem hebraica e o nome Paulo tem origem romana. Ou alternativa D, o nome Saulo tem origem judaica e o nome Paulo tem origem grega. Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa D de Deus, o nome Saulo tem origem judaica e o nome Paulo tem origem grega, você acabou de errar, porque na verdade a alternativa certa é C de Cristo. O nome Saulo tem origem hebraica e o nome Paulo tem origem romana. Terceira pergunta. O que transformou a vida de Saulo? Alternativa A, ele mudou após a cena do apedrejamento do diácono Estevão. Alternativa B, após o seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Alternativa C, depois de aprisionar vários cristãos. Ou alternativa D, todas as alternativas anteriores. Vamos lá? Responde no chat porque tempo na tela. E espero que tenham respondido bastante no chat e tenham lotado com a letra B, que é a alternativa certa. Após o seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Quarta e última pergunta. Depois da sua vida transformada, alternativa A, Saulo continuou com as suas prisões. Alternativa B, Paulo se tornou apóstolo de Cristo e virou um grande missionário. Alternativa C, Paulo se decepcionou com Deus e se desviou dos caminhos do Senhor. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E infelizmente acabou o nosso tempo. E a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu a alternativa B, Paulo se tornou apóstolo de Cristo e virou um grande missionário, meus parabéns, porque você acabou de acertar. E esse foi o nosso quiz, meus caros adolescentes. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também ter absorvido mais do conteúdo da nossa aula. E eu sei que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fique na paz e tchau! Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, continua, Senhor, operando em nós uma obra tão maravilhosa a ponto de podermos, Senhor, alcançar a vida de outras pessoas, Senhor. Abençoe a vida de cada um desses adolescentes que estiveram aqui conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Tchau. adolescentes. Deus abençoe.